Olá, pessoal! No vídeo de hoje eu venho trazer para vocês minhas últimas leituras que foram assim favoritadas, que eu amei, que são as leituras de março e abril. E eu vou ficar tentando fazer isso, né? Trazer vídeos das últimas leituras, de 2 em 2 meses pelo menos, porque uma vez por mês não dá, mas pelo menos de 2 em 2 meses eu vou tentar fazer isso, para dar um feedback dos livros que eu tô lendo e até dos livros que eu mostro aqui para vocês na unbox, como sempre, né? É bom vocês saberem o que eu achei deles, né? Lembrando que todos os livros que eu falo aqui para vocês, eu sempre deixo o link aqui embaixo, né, na descrição do vídeo, e esse link é meu link de associado da Amazon. Então, comprando nesse link, você ajuda o canal a crescer. E também não esqueça de curtir esse vídeo, comentar, compartilhar com os amigos que gostam de vídeo e de se inscrever no canal. Então, o primeiro livro dessa lista que eu li, que eu favoritei, foi O Ar que Ele Respira. Esse livro me surpreendeu completamente, porque eu não estava assim, esperando que fosse uma ótima leitura, eu não estava esperando que o livro fosse tão bom e, sério, me surpreendeu completamente, porque o livro é maravilhoso. Nesse livro a gente vai conhecer a história do Tristan, acho que é assim o nome dele, e da Elizabeth. Eles são pessoas que sofreram muito, muito, assim, estão com o coração partido. O Tristan perdeu as duas pessoas mais importantes da vida dele, que é a mulher, a esposa e o filho em um acidente de carro. A Elizabeth, do mesmo jeito, perdeu o marido num acidente de carro. Então, os dois estão completamente arrasados. Elizabeth passa um tempo na casa da mãe, né, para tentar superar o luto. E depois de um ano, ela resolve retornar para a cidadezinha, para o lar que ela viveu tão feliz com o marido dela. Quando ela chega lá nessa cidadezinha, ela descobre que ela tem um vizinho novo, e esse vizinho é o Tristan. O Tristan é completamente arrogante, ele não fala com ninguém, ele não quer amizade com ninguém. Mas a Elizabeth logo percebe que o problema dele estar fechado para o mundo não é porque ele é uma pessoa má, é simplesmente porque ele é uma pessoa que teve o coração partido. Então ela resolve se aproximar dele, tentar uma amizade com ele, mas ele tenta de todas as formas ignorar ela, dar patada nela, maltrata ela. Mas eles ficam juntos de uma forma bem estranha, porque no momento que eles estão juntos, eles estão pensando, ele está pensando na esposa dele que faleceu e ela está pensando no marido dela que faleceu. É uma forma muito estranha de superar um trauma, né, de superar uma grande perda, mas até que eles conseguem, eles vão se adaptando a outra, eles vão se aproximando, vão se tornando amigos e acabam se apaixonando. Mas isso não é o fim do sofrimento deles, muita coisa ainda acontece. A gente descobre que o acidente desses dois estão ligados, né, dessas duas famílias estavam ligados, que tem outra pessoa envolvida. É muito bom o livro, vai te prender do início ao fim e você vai chorar, vai se emocionar. Sério, eu não esperava chorar nesse livro e eu chorei muito, mas vale a pena, é muito fofo, muito lindo o romance, não é um livro fofo, não é um livro para você terminar com um sorriso bobo na cara, mas é um livro que vai te emocionar muito, eu gostei bastante e vale a pena. O segundo livro dessa listinha é A Distância que Nos Separa, e vocês sabem, comprei esse livro aqui, mostrei aqui na unbox pra vocês. Eu comprei porque eu já li 2 livros dessa autora e eu simplesmente me apaixonei, que foi Namorado de Aluguel e Ao Seu Lado, né, eu já falei isso pra vocês. Então eu estava ansiosíssima, curiosa para ler esse livro, para ver se ele era tão bom quanto os outros 2. Inclusive estou ainda desesperada atrás de mais livros dessa autora, mas não encontrei, né, ainda, mas quando eu encontrar vou comprar mais. Bom, nesse livro a gente vai conhecer a história da Caimen, acho que é assim que se chama o nome dela. Caimen, ela é pobre, mora com a mãe, né, só a mãe, ela não tem pai, o pai dela ela nunca chegou a conhecer. A mãe dela foi abandonada quando estava grávida dela, pelo pai dela, né, o pai dela é rico, e por isso a mãe dela colocou na cabeça da Caimen que ela não poderia se aproximar de pessoas ricas, que as pessoas ricas eram ruins. A mãe da Caimen tem uma loja, né, uma loja de bonecas, e a maioria da clientela dela é bem rica, inclusive uma senhora lá que compra bonecas sempre. Caimen acaba conhecendo o neto dessa senhora, o Xander, e eles acabam se aproximando, porque o Xander tem um sorriso encantador, ela já se sente atraída por ele. O Xander também demonstra que está interessado na Caimen. E eles usam uma desculpa, né, para se aproximar, que é a desculpa de que nenhum dos dois sabe o que vão fazer do futuro, né? Ela não quer assumir a loja da mãe dela e a mãe dela está esperando que ela assuma essa loja. Ela detesta as bonecas, detesta a loja, faz isso apenas para ajudar a mãe dela. O Xander vai assumir o negócio do pai dele, né, da família dele, ele também não quer isso. E aí eles resolvem, né, se ajudar, fazer tipo um encontro para identificar as profissões deles, né, fazer um teste de profissões que eles podem acabar optando por elas no futuro.
E isso faz com que eles se aproximem cada vez mais, mesmo a Kaimei sabendo que a mãe dela jamais iria aceitar esse namoro, né, deles dois, já que o Xander é muito rico. Só que muita coisa vai acontecer nesse livro e a gente vai descobrir coisas interessantes, que, por exemplo, a mãe da Kaimei é filha vem de uma família muito rica, né? Os pais delas são bem ricos. O livro é muito bom, eu gostei bastante. A Kaimei é muito fofa, o Xander também. Só que eu não gostei um pouquinho do final, porque no final eu fiquei naquela dúvida se o Xander realmente iria gostar da Kaimei se ela fosse muito, muito pobre, se ela não tivesse uma ligação com uma família rica. Essa foi a dúvida que ficou no finalzinho pra mim. Mas isso não faz com que o livro seja ruim. O livro é muito bom, muito fofo. Um livro que eu indico para quem quer sair de uma ressaca literária, né? É esse daqui, porque ele é bem levinho e ele é pequeno, você lê bem rápido. O terceiro livro dessa lista é Razão e Sensibilidade, de Jane Austen. Eu li Orgulho e Preconceito, já falei isso pra vocês, e eu amei. Tem resenha de Orgulho e Preconceito aqui, inclusive vou deixar linkada aqui também pra vocês depois conferirem. E eu amei a escrita da Jane Austen, fiquei ansiosa pra ler todos os outros livros dela. Então, comprei Razão e Sensibilidade e li. E, sério, me apaixonei. Aqui é uma história mais lenta, não é como Orgulho e Preconceito, que dá o foco no romance, né? Apesar de ter o foco lá na família da Elizabeth, mas tem o foco no romance, tanto no romance dela com o Sr. Darcy, quanto da irmã dela. Mas aqui não, o foco principal aqui é mais a questão da família mesmo. A Elinor, sua mãe e a sua irmã mais nova, né? Que é a Marianne. Razão e Sensibilidade eu entendi como sendo que as duas irmãs têm personalidades bem diferentes. Elinor é mais razão, ela age movido pela razão, ela não faz nada sem pensar. Ela não gosta de demonstrar sentimento, ela é mais cabeça, assim, mais ajuizada. Pensa bem antes de tomar uma decisão. Já a Marianne, ela é mais sensibilidade, ela é mais movida aos sentimentos. Então ela se joga de cabeça num relacionamento que a Elinor tá percebendo que não tem futuro. Ela se apaixona, ela abre o coração para este homem, né? E ele a engana. Ainda tem mais essa diferença das duas, quando as duas estão sofrendo por amor, porque a Elinor, ela tem um afeto, como a Jane Austen fala. A Jane Austen, dificilmente tem um livro de Jane Austen que você vai encontrar a palavra amor, é mais afeto. Ela tem um afeto por o irmão da cunhada dela. Várias coisas acontecem, ela acaba descobrindo que ele tá noivo de outra. E nesse momento que ela descobre, ela mantém a cabeça erguida, com pose. Ela não demonstra em nenhum momento que ela tá sofrendo, que ela gostava dele, que ela sentia alguma coisa por ele. Ela fica neutra, tenta se manter, mesmo por dentro ela estando arrasada. Outra coisa também que faz ela ser assim é porque ela já conhece a irmã dela. E a irmã dela é muito apegada ao Edward. Não sei chamar o nome dele, gente. E a mãe dela também. Então ela faz isso, ela se mantém ali concentrada, sem sofrimento, mostrando ser forte, para não deixar a mãe e a irmã triste. Em contrapartida, Marianne está arrasada quando descobre que o seu amor, eu não lembro o nome dele também, que ele vai se casar com outra, que ele não queria nada sério com ela, que ele estava atrás de fortuna, né, de casar com uma mulher rica, coisa que elas não são. E aí ela fica arrasada, comprometendo até a própria saúde. Ela, por causa dessa perda, ela acaba ficando em estado grave, pega uma doença que se torna gravíssima. A gente vê essa diferença das duas irmãs, mas Elinor está ali presente, cuidando da irmã. Depois Marianne percebe que ela tem que ser mais forte, que ela não pode ser tão movida a sentimentalismo, que ela não pode ser tão frágil, que ela tem que ser forte, né, para enfrentar as coisas da vida. Além disso, né, da história das irmãs, a gente vê também o romance delas duas, né, porque acaba que a Marianne percebe que ela abriu o coração rápido demais, que ela se apaixonou rápido demais por alguém que ela conhecia muito pouco. Então o livro é muito bom, eu gostei bastante, apesar do romance ser bem lento, né, principalmente o da Elinor, é bem lentamente que acontece. O da Marianne também, já que não dá certo com o grande amor dela, né, ela acaba se envolvendo com outro, eu não vou dizer para não dar muito spoiler, né. Apesar do romance ser lento, eu gostei bastante do livro, porque tem esse enfoque na família, nos cenários. Eu gosto muito dos livros da Jane Austen, eu já falei isso em Orgulho e Preconceito, que você se sente dentro da história, porque ela descreve muito bem, a descrição dos lugares são perfeitos, então você se sente naquele ambiente. Eu acho muito bom isso. O próximo livro dessa lista, que eu já perdi até a conta, são muitos livros. Um Sedutor Sem Coração. Eu demorei muito para ler esse livro, porque eu até já falei em outros vídeos.
eu me decepcionei com o livro dessa autora, que é a Lisa Capel, esqueci o nome dela, Caples. Eu me decepcionei com o livro dela, que é A Protegida, inclusive abandonei o livro. Então, eu tinha um Sedutor Sem Coração há quase um ano no Kindle e não lia. Mas, eu só posso dizer que o único arrependimento que eu tenho é por não ter lido esse livro antes, porque é maravilhoso, sério, perfeito. E o Sedutor Sem Coração, a gente vai conhecer a história de Devon Ravenhill, que é Um Sedutor Sem Coração, é o primeiro livro da série Ulcer Ravenhills. Então, nesse primeiro livro, a gente vai conhecer Devon Ravenhill e seu irmão, West. Eles não querem saber de responsabilidade nenhuma. Eles são libertinos, gostam de jogar, gostam de beber, então não querem ter nenhuma responsabilidade tão felizes assim. Mas eis que um primo, que o Devon detesta, acaba falecendo e ele tem que assumir a responsabilidade de cuidar do condado, já que ele herda o título, né? Junto com o condado vem a viúva desse primo e as irmãs desse primo. Então é uma responsabilidade enorme para o Devon e ele não está preparado para assumir isso e nem quer assumir. A primeira ideia que ele tem quando ele chega na propriedade e vê que ela está afundada em dívidas e acabada é vender tudo e se livrar das irmãs e da viúva, né? Ele não pensa em cuidar de nenhuma delas, mas ele acaba se apaixonando pela viúva, ele acaba se interessando pela viúva. E no início, a única coisa que ele quer é seduzir a Catelyn, né? Ele não quer saber de casar com ela, nem de assumir essas responsabilidades, ele só quer seduzi-la. Só que Catelyn é uma mulher muito forte, muito determinada, e ela foi criada por uma família dentro das regras, então ela nunca quebrou nenhuma regra. Ela tenta fugir a todo custo de Devon, mas ela acaba também se interessando por ele e é inevitável eles ficarem juntos. Enquanto eles estão desenvolvendo ali um romance, a gente vai vendo um pouco do West, o irmão do Devon, que também bebia demais, não queria saber de responsabilidade. E ele acaba se apegando tanto a Catelyn, já considera ela uma irmã, quanto as primas, que ele também já considera da família, né? E aí, para salvar a propriedade, ela acaba se colocando à disposição e ajudando o Devon a salvar, né, as terras. Então, ele se interessa pela propriedade, começa a trabalhar na propriedade e muda completamente. E o Devon percebe que ama a Catelyn e que não está disposto a abrir mão dela e nem está disposto a abrir mão do título, e resolve ficar com o título e com as terras e cuidar da família. Então, eu acho assim que, em questão de evolução, Devon e West muda demais, evolui demais ao longo do livro. E o livro é muito bom, o romance do Devon com a Catelyn é muito fofo, muito lindo. Além de que, enquanto isso está acontecendo, a gente vai ter uma introdução para o segundo livro da série, que é Uma Noiva para o Interbone, tá nessa lista. E aí a gente vai conhecer mais da Ellen, que é uma das irmãs, né, Ravenhill. A gente vai ter a Ellen, a Pandora e a Cassandra. Então a gente vai conhecer muito delas, principalmente da Ellen, que é a mais calada e a mais tímida de todas, e que vai ficar noiva do Interbone. O Interbone é amigo próximo do Devon. Então, o livro já dá uma boa introdução para você ficar curiosa para ler os demais livros da série. É muito bom. O próximo livro dessa listinha é Mulherzinhas. Mulherzinhas é um livro que estava na minha lista há muito, muito tempo. Eu queria ler esse livro. Desde que eu vi o Joey e a Rachel falando dele na série, né, em Friends. Eu vi quando o Joey leu o livro e eu fiquei curiosa, né, para saber se o livro era tão bom mesmo, né. Mas eu fui adiando a leitura, até porque tinha vários livros na frente, né, tinha vários livros que eu queria ler. E ano passado eu coloquei ele na minha listinha. Não comprei, vocês viram, eu tava na minha lista de leitura, tava na minha lista de compras, mas acabei adiando isso. E esse ano eu decidi aproveitar as promoções e comprá-lo, mas fui trollada, comprei o livro que não era completo e tive que comprar esse daqui caro, sem ser numa promoção. Acontece, né? Porque eu estava curiosa para ler o restante da história. Bom, nessa edição aqui, eu não sei se todos os livros são assim, não sei se todas as edições são assim, gente. Nessa edição a gente vai ter as duas histórias, então a gente vai ter Mulherzinhas e Adoráveis Esposas, né? Que é a parte 2 do livro, que mostra elas já mais maduras e tal. Então, nessa primeira parte do livro, a gente vai conhecer as irmãs Masha, que é a Meg, a Jo, a Beth e a Amy. Elas ainda são adolescentes, né? A Meg é a mais velha, já tem lá seus, eu não lembro se 16 a 7 anos. Logo em seguida vem a Jo, a Beth e a Amy, ainda uma criança, né? Ainda bem jovenzinha. E aí o que a gente vai ver nessa primeira fase é que elas estão tentando passar o tempo enquanto o pai vai para a guerra, né? O pai delas tem que ir para a guerra e elas ficam sozinhas em casa com a mãe, né, sobre os cuidados da mãe. Como elas são bem pobres,
a mãe e as duas irmãs mais velhas, a Meg e a Jo, precisam trabalhar, né, fora de casa para se sustentarem. E enquanto isso, enquanto esperam a volta do pai, elas vão fazendo várias coisas. Elas vão escrevendo histórias, vão ensinando peças de teatro, vão fazendo festas e brincando, né? E acabam se enturmando com o vizinho, que é o Lawrence, o jovem Lawrence. Nessa primeira parte é isso que a gente vai ver, elas ainda jovens, elas ainda criança, brincando. Na segunda parte a gente vai encontrar elas mais maduras, né, já mais adultas, a Meg se preparando para casar, né, assumir uma família. A Jo querendo ser uma escritora de sucesso, né, querendo ganhar dinheiro com as suas histórias. A Beth, infelizmente, é muito mal de saúde. E a Amy tentando ser uma dama da sociedade, né, tentando conseguir alcançar, subir de status, né, ter dinheiro, casar por dinheiro e tal. O livro foca nisso, né, foca nas irmãs, mas temos os romances delas, né. A Meg vai perceber que a Meg é muito vaidosa, ela vai perceber que ela não precisa de muito para ser feliz. A Jo, que quer ser livre, que não quer casar, quer ficar em casa, depois de uma grande perda, ela vai perceber que viver solitária não é bom. Então, a Beth, infelizmente, está enfrentando problemas de saúde. É a parte mais triste do livro. Acho que foi uma das partes que eu mais chorei. E a Amy vai perceber que casar por dinheiro não é o mais importante, sim casar por amor. Tem muitos ensinamentos nesse livro. Eu vou fazer a resenha completa dele depois, então vocês vão ver como ele é maravilhoso, como ele é incrível. Muitos ensinamentos, muita coisa. Por isso, eu até falei na resenha que eu fiz lá no Instagram. É por isso que esse livro é um clássico, porque não importa quanto tempo passe, quando você for ler, você vai aprender alguma coisa com ele. É muito bom. O próximo livro dessa listinha é Uma Noiva para o Winterbourne, não sei se é assim que se chama o nome, que é o segundo livro da série Os Raven News. E sério, gente, esse é o meu livro favorito da série até o momento, porque eu só li 3 livros, né? Mas até o momento esse livro ganhou o meu coração, principalmente o Winterbourne, o galês mais fofo de todos os tempos. Sério, eu amei demais ele. Então, nesse livro a gente vai conhecer a Ellen, mais detalhadamente a Ellen e o Winterbourne, vamos conhecer muito mais a história deles dois. Porque lá no primeiro livro, como eu falei pra vocês, a gente já tem uma breve introdução deles dois, né? Porque eles já estão noivos. Só que no primeiro livro, eles terminam o livro separados, com o noivado finalizado. E aí, nesse daqui, a gente vai acompanhar uma Ellen que não conhecíamos, porque é uma Ellen totalmente diferente da que é mostrada lá no primeiro livro. Ellen muda completamente, porque ela quer se casar com o senhor Winterbourne, ela gosta dele e ela não aceita o fim do noivado, então ela vai atrás do que ela quer. Nunca pensei que eu fosse ver a Ellen fazendo isso, porque ela é muito tímida lá no primeiro livro. Ela mal tem coragem de falar com alguém, ela foi criada, tanto ela quanto as irmãs, elas foram criadas sem ser em sociedade, isoladas lá na casa de campo dos Raven News, então elas não sabem nem se comportar direito. Mas a Ellen, meu filho, mostra aqui que ela aqui veio, e ela vai atrás do seu Winterbourne e lutar por ele, não vai aceitar que ele termine o noivado, né? Que o noivado não continue noiva dele. E aí o Winterbourne também a gente vai ver muito dele, porque no outro livro a gente fica pensando, será se ele é bom, será se ele é mau, será se ele é bruto mesmo do jeito que mostra nesse livro? E não, nesse livro a gente vai ver uma outra face dele, que ele é bonzinho, que ele tá apaixonado pela Ellen, que ele realmente gosta dela, que ele não quer se casar com ela só pra ter uma posição social elevada, né? Como lá no primeiro livro é o que deixa bem claro no começo, que ele quer se casar com ela simplesmente por ele ser rico, né? E não ter a posição social, como ele é um plebeu, ele não faz parte da aristocracia, mesmo ele sendo rico, ele não é aceito em vários lugares, né, da alta sociedade. E é isso que ele quer, casar com uma mulher que seja nobre, para que ele seja aceito na alta sociedade, né? E aí, aqui nesse livro a gente vai ver que não é só isso que ele quer, que ele acaba se apaixonando por a Ellen mesmo. E mesmo em um momento em que a Ellen pode causar um escândalo na vida dele e até afetar a loja dele, ele mesmo assim não desiste dela e ainda quer se casar com ela. Então é muito fofo, esse livro me fez até traduzir frases em galês que ele falava, né, aqui, e eu ficava curiosa para saber o que ele estava dizendo. Então o Google Tradutor sofreu nas minhas mãos no tempo que eu estava lendo esse livro, porque eu ficava traduzindo tudo que ele falava em galês. Muito, muito fofo esse livro. Meu favorito até o momento da série. Então, o próximo livro dessa lista é Um Acordo Pecaminoso, que é o terceiro livro da série Os Raven News. E nesse livro a gente vai conhecer a Pandora, né? Pandora Ravenhill, que ela não quer se casar, ela quer ser livre, ela quer ter liberdade. Só que Pandora tem um diferencial das demais mocinhas de romances de épocas que querem serem livres, né? Que é que Pandora tem um plano. Qual é o plano de Pandora?
construir jogos de tabuleiro e montar sua empresa, né, fazer sua fábrica e gerenciar. Então ela tem um plano para se sustentar, não se casar e não depender da família. No romance de época, gente, sério, eu amei Pandora. Mas, mesmo não querendo se casar, ela acaba sendo forçada a participar da temporada social de Londres, porque sua irmã Cassandra, né, sua irmã gêmea, ela quer casar, ela quer ter filhos. Então, Pandora se vê nessa situação, tendo que frequentar os bailes. Pandora não dança, ela não gosta de dançar, porque ela é desastrada, ela cai, ela tropeça, então ela não quer passar vergonha de fazer isso num baile, né. Mas o mal-entendido faz com que Pandora se veja presa num banco e que Gabriel, que é um duque, eu não lembro se ele é um duque ou se ele é um conde, mas é quem vai ajudá-la a sair desse banco, né, a tentar soltá-la desse banco. E aí eles são pegos em flagrante e isso faz com que eles sejam obrigados a se casar. Então Pandora se vê em desespero porque ela não quer casar de jeito nenhum. Gabriel começa a se interessar por um jeito único de Pandora, né? Por ela ser uma pessoa espiritada, extrovertida, engraçada, fala demais, fala o que quer. E aí ele se vê interessado nesse jeito de Pandora e decide conquistá-la. Mas isso não vai ser tão fácil, né, para Gabriel, porque Pandora está determinada a não casar. É muito fofo esse livro, eu amei demais. O Gabriel é um fofo. Quando ele descobre os problemas de Pandora, quando ele descobre por que Pandora tem problemas de equilíbrio, por que ela é desastrada, por que ela cai, que é um problema que ela tem na audição, ele resolve ajudá-la. Também decide ajudá-la na empreitada da empresa dela, né? Porque uma mulher ter uma empresa nesse tempo é muito complicado. Então ele resolve ir atrás dos advogados e o que é que pode fazer para que ela consiga manter a empresa mesmo depois de casada. É muito fofo o livro, o Gabriel é um fofo, a Pandora é muito divertida. E eu amei demais esse livro também. E o último livro dessa listinha é Persuasão, de Jane Austen. Gente, vocês não têm noção do tanto que eu estava ansiosa para ler esse livro. Por quê? Porque eu já ouvi falar muito dele. Inclusive, já falaram que esse era um dos melhores livros de Jane Austen e que tinha uma carta maravilhosa. E eu só não vi a hora de chegar nessa carta para mim ver o que era que tinha de tão importante nessa carta, de tão especial nessa carta. Mas eu tenho que admitir, gente, o livro é perfeito. Inclusive esse livro está eu estou entre ele e Orgulho e Preconceito sem decidir qual dos dois é o melhor livro de Jane Austen, sério, não consigo decidir, porque, até o momento o meu livro favorito de Jane Austen era Orgulho e Preconceito, porque eu só tinha lido Orgulho e Preconceito e Razão e Sensibilidade, mas agora que eu li, né, Persuasão, eu acho que não consigo decidir qual o melhor, se é Persuasão ou Orgulho e Preconceito, porque esse livro é muito fofo, muito, muito ótimo. Então nesse livro a gente vai conhecer a Anne Elliot. Ela é filha de um baronete muito orgulhoso, que se acha, assim, rico, lindo, maravilhoso, igual a ele não tem. Anne, ela é totalmente diferente. Ela é modesta, ela é humilde, ela é inteligente, ela não gosta da vaidade do pai, até eles nem gostam da Anne, nem a irmã dela, a Elizabeth, nem o pai, eles não gostam muito dela. E aí o pai dela está falido, né, muitas dívidas e tem que alugar a casa, né, a mansão lá do baronato dele. E ele vai ter que se mudar para outro lugar, que é Bath, esse lugar. Uma coisa importante aqui é que Anne teve que terminar um noivado há 8 anos atrás, por insistência, né, por persuasão da sua melhor amiga e melhor amiga da sua falecida mãe, né, que disse que não tinha condições dela se casar com o Frederic. Eu não sei chamar o sobrenome dele, então eu não vou nem arriscar, porque ele era muito pobre, então não tinha futuro nesse casamento. Anne, persuadida pela sua amiga, né, acaba terminando o noivado mesmo amando o Frederic, sabendo que o Frederic ama ela, né. Depois, né, 8 anos se passa, que é agora no momento em que que o pai de Anne está falido, né, e tem que se mudar de Bath, ou tem que se mudar para Bath, ele aluga a casa para a irmã de Frederic. Então, 8 anos sem se ver, Frederic retorna, né, para a cidadezinha lá, né, pro baronato, pro lugar lá que eles vivem, eu não sei chamar o nome do lugar, e reencontra Anne ainda solteira, né, e ele também ainda solteiro, só que Frederic nunca perdoou Anne por ter terminado o noivado, por ter abandonado ele, então ele guarda ali um rancor dela e ele decide que vai se casar com qualquer jovem da região, menos com Anne Elliot. Só que um incidente, né, numa viagem que eles fazem todos juntos, acaba colocando Frederic numa situação bem difícil, bem complicada, e ele percebe que não adianta ele se casar com uma mulher que ele não ama e que ele nunca esqueceu Anne. Então ele decide conquistá-la agora. E sério, é nesse momento que a gente encontra esta carta, quando ele decide conquistá-la.
E a carta é tudo o que eu ouvi falar. É muito, muito fofo, muito romântico, maravilhoso, sério. Eu amei ele, amei o livro e amei a Anne. É muito ótimo esse livro. E lista finalizada, finalmente. Eu sei que o vídeo ficou enorme, mas é porque são as minhas últimas leituras de 2 meses. Eu decidi juntar os 2 meses para poder ficar melhor, para não fazer todo mês, porque ficar muito complicado para mim. Então assista o vídeo até o fim. Não esqueçam de curtir esse vídeo, de comentar o que você achou das minhas leituras, se você já leu algum desses livros e o que você achou. Compartilhe o vídeo com os amigos que também gostam de livros e se inscreve no canal. Nos vemos nos próximos vídeos.